Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso curso básico de teologia. Hoje nós vamos falar sobre o louvor na adoração, né? Vamos falar sobre o uso de instrumentos musicais na adoração ao Senhor. É permitido no culto de adoração a Deus, no domingo, nós usarmos instrumentos musicais? É sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Nós estamos aí na última aula do nosso curso de teologia e nós já vimos aí vários temas, né, vários assuntos, e nós vamos dar continuidade, lembrando que sempre que precisamos refletir sobre as verdades da Bíblia, nós devemos voltar, né, para o começo. E a igreja nós podemos fazer aí uma restauração, voltar lá para a Bíblia e voltar a fazer aquilo que a Bíblia manda fazer, e não a nossa vontade, mas sim aquilo que a Bíblia nos autoriza fazer. Por exemplo, nós chegamos à conclusão que a igreja, ela não é um prédio, né? A igreja é pessoas. Ela não tem placa, ela não tem nome, né, porque ela é de Jesus e ele não deu nome à sua igreja. Tem algumas referências na Bíblia, né? A igreja de Jesus Cristo, a igreja de Cristo, a Assembleia, são nomes que foram usados na Bíblia como referência da igreja, mas não como um nome próprio para a igreja, porque ela não tem nome. Ela é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele deu a sua vida pela sua igreja, né, e a igreja é dele. Ele é o cabeça da igreja. A lei que vigora hoje é a nova aliança. O batismo é para remissão, né, para o perdão de pecados. E o dia da adoração é no primeiro dia da semana. O motivo, partir o pão, né, que é a ceia do Senhor. Todo primeiro dia da semana nós devemos partir o pão, porque é o motivo da reunião. Nós estamos, como o apóstolo Paulo vai falar em Atos 20, versículo 7, quando diz ali que ele estava reunido com a finalidade de partir o pão, né? Não é o apóstolo Paulo que fala, mas ele que está naquela ocasião, onde Lucas vai retratar, né, que eles estavam reunidos ali no primeiro dia da semana com a finalidade de partir o pão. Então o motivo da adoração ao Senhor no primeiro dia da semana é partir o pão, né, pelo significado de lembrar da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo e também anunciar a volta de Jesus. O pão tem que ser sem fermento, porque ele representa o corpo de Cristo, e o suco, né, da videira tem que ser o suco de uva, porque ele representa aí o sangue de Cristo. E o motivo é lembrar da morte e ressurreição de Jesus Cristo até que ele venha. Nós não temos na Bíblia uma figura, né, de padres, pastor, né, esse nome único, né, sempre a igreja tem a referência a presbíteros, né? São funções, né? A Bíblia apresenta presbíteros e bispos, né, que é a função de pastorear o rebanho, um grupo de homens escolhido pela igreja por suas qualificações. Tem que ser casado, tem que ter filhos fiéis, tem que ser um homem justo, simples, cordato e hospitaleiro. Não podia ser nenhum homem só na igreja. Também não pode ser solteiro, não pode dominar a vida das pessoas. E não pode ser mulher, né? Não tem essa figura pastora na igreja bíblica. Deus redimiu um povo de uma humanidade decaída para servir, cultuar e adorá-lo. Deus tem tomado a iniciativa e salvado um povo morto em seus delitos e pecados por meio da morte sacrificial e a vida imaculada de Jesus Cristo. Cristãos professos reconhecem que o único meio de serem salvos é por meio de Jesus. Ele rejeita a noção de que há muitos caminhos que levam a Deus, mas quando se chega ao culto de Deus, a maioria dos cristãos professos acreditam que pode fazer quase qualquer coisa que lhe agradem, contanto que não seja glamorosamente pecaminoso. O propósito desse estudo é provar pela Escritura que Deus estabeleceu um princípio com respeito ao culto, que completamente elimina a autonomia humana do culto.
Deus não deixou o culto aos caprichos do homem. Deus, que é o objeto da adoração, diz ao seu povo como cultuar. Uma vez que o princípio regulador do culto tenha sido estabelecido por meio das Escrituras, tornaremos a nossa atenção para o uso dos instrumentos musicais para um culto público, um culto de adoração ao Senhor. Então Deus estabeleceu os meios da sua adoração, e muitos homens que se diz cristãos têm mudado as formas, os meios, acreditando que porque é para Deus, tudo Deus vai aceitar. E pela Bíblia nós vamos ver que não é bem assim. Podemos usar instrumentos musicais no louvor? Não, somente música vocal pode e deve ser usado no louvor a Deus, no culto de adoração a Deus, no primeiro dia da semana ou qualquer outro dia que nós vamos nos reunir para adorar a Deus. Não é permitido o uso de instrumentos musicais, O louvor é fruto de lábios, Nós expressamos através dos lábios, o nosso louvor a Deus. O uso de instrumentos musicais no culto público hoje é quase universal. Pianos, órgão, têm sido usados por gerações para preparar o estado espírito adequado durante o serviço de adoração e tem sido usado para acompanhar os cânticos de hinos. Hoje muitas igrejas têm adotado o uso de bandas completas, com guitarras eletrônicas, baixo, órgão, cornetas, baterias. Banda de rock, pop e estilo sertanejo são usados como ferramentas de crescimento da igreja. Livro de crescimento da igreja argumenta que ter uma boa banda com música ritmada e cânticos de adoração atrairão visitantes e proporcionarão pessoas a voltarem. Embora instrumentos musicais sejam ferramentas poderosas no arsenal de manipulação emocional, será que a palavra de Deus autoriza o seu uso em culto público na era da nova aliança? Um estudo do uso de instrumentos musicais na Bíblia revela que o uso de instrumentos musicais está conectado com o sistema sacrificial e é um aspecto da lei cerimonial. Existem exemplos na Bíblia de instrumentos musicais sendo usados para o prazer pessoal, como nós vimos aí em Gênesis 31, 27, depois de Labão ter alcançado Jacó, o qual tinha fugido à noite, ele disse: "Por que fugiste ocultamente e me lograste, e nada me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria e com cântico, e com tamboril e harpa?" Em Jó 21, 11 ao 12 também diz: Jó refere-se ao uso de música para o propósito de entretenimento da família. Deixa correr suas crianças como um rebanho e seus filhos soltam de alegria, cantam com tamborim e harpa e alegram-se ao som da flauta. Também era no Velho Testamento, era para celebrações de vitória. Era a prática comum de Israel celebrar grandes vitórias com mulheres dançando, cantando e tocando instrumentos musicais. Na lei de Moisés, nós vimos lá no começo que tinha 613 mandamentos. Segundo a Bíblia, diz que toda coisa exigida para o culto de Deus no deserto foi mostrado para Moisés no Monte Sinai. As trombetas da proclamação. Em Números 10, do 1 ao 10, Deus ordenou a fazer e usar 2 trombetas de prata. O uso dessas trombetas foi cuidadosamente prescrito por Deus. As únicas pessoas autorizadas para tocar as trombetas eram os filhos de Arão, os sacerdotes. Quando ambas as trombetas eram tocadas, toda a assembleia do povo se reunia junto à porta do tabernáculo da reunião. Quando apenas uma trombeta era tocada, apenas os líderes se reuniam. As trombetas eram usadas para o som do chamado, para que os israelitas começassem sua jornada.
e eram tocadas para soar um alarme para se ir à guerra. As trombetas eram também tocadas através ou durante os sacrifícios no tabernáculo. Visto que as trombetas não eram tocadas durante louvores congregacionais ou louvor levíticos, e já que o propósito delas em todo o capítulo era de anunciar ou proclamar alguma coisa ou soar um alarme. É provável que o propósito das trombetas durante o sacrifício era de proclamar ao povo o momento preciso em que o sacrifício estava ocorrendo. O tocar cerimonial dessa trombeta durante o sacrifício no tabernáculo poderia ser considerado o botão e a flor que desenvolveria durante a mais suprema ordem cerimonial instituída por Davi para o templo. Ao invés de 2 trombetas solitárias durante o sacrifício no tabernáculo, o templo também tinha um coral levítico, símbolos, harpas e liras, tocando tudo ao mesmo tempo. Ambos eram levíticos e cerimoniais, e ambos ocorreram durante o sacrifício. Todos os exemplos do Antigo Testamento do uso de instrumentos musicais no culto público são cerimoniais. Do transporte da arca para Jerusalém, lá em Crônicas, a cerimônia dedicatória festejando o acabamento do Templo de Salomão, lá em Crônicas 5, as cerimônias dedicatórias festejada no acabamento da fundação do segundo templo, a cerimônia dedicada festejada no acabamento do Muro de Jerusalém, a procissão triunfal para Jerusalém e para o templo depois do Senhor derrotar milagrosamente o povo de Amon, Moabe e do Monte Seir. Comparações entre os salmos. No Salmo 150, quando nós perguntamos para algumas pessoas por que elas usam instrumentos musicais, e muitas se apegam ao Salmo 150. O Salmo 150, ele orienta usar instrumento no louvor a Deus. No Salmo 66, 15, orienta oferecer sacrifícios de animais a Deus. No Salmo 18:40, orienta a exterminar aos inimigos. E no Salmo 149, 6-7, orienta usar espada para exercer vingança contra os inimigos. Então, voltando aqui, o Salmo ele não serve de regra para a nossa adoração nos dias de hoje, no Novo Testamento. São tempos diferentes e a maneira que Deus escolheu, para a igreja é diferente da lei de Moisés. Mesmo que o Salmo 150 fala sobre louve a Deus com instrumentos, com a harpa, com o saltério, mas nós vamos ver também que em outros salmos orienta algumas coisas que vão completamente o oposto do que nós devemos fazer hoje como igreja. Por exemplo, no Salmo 66 ele orienta a oferecer sacrifício de animais a Deus. Não é mais preciso oferecer animais hoje, sangue de animais, porque Jesus ele já morreu pelos nossos pecados, e era tudo uma preparação para a vinda do Senhor Jesus. No Salmo 18:40 orienta a exterminar os inimigos, completamente diferente daquilo que Jesus nos ensina. E muito menos do 149, onde orienta usar espada para exercer vingança contra os inimigos. Então o livro de Salmos não é uma regra, um guia de adoração nos dias de hoje para o Senhor. Então o Salmo 150 ele não serve de guia para a adoração a Deus hoje, e não nos autoriza a usar o instrumento musical para a adoração nos dias de hoje. No Novo Testamento, a natureza de louvor como fala em Hebreus 13:15, ela deve ser fruto de lábios, toda a igreja cantando uma única voz para Deus, sem o uso do instrumento musical. Em João 4:23 e 24 diz que chegaria a hora que ele procuraria os verdadeiros adoradores que adorariam em espírito e em verdade.
verdadeiros adoradores. 1 Pedro 2,5, sacrifícios agradáveis, oferecer com prazer aquilo que agrada a Deus. Em Romanos, um culto racional, com inteligência, sabedoria e entendimento. Um culto racional a Deus é aquele culto que todo mundo sabe o que realmente está fazendo, o que está acontecendo, e que não seja manipulado por nenhum outro sentido, né? E quem conhece de música sabe que a música mexe com o nosso emocional, né? E nós podemos facilmente confundir aí essa emoção, né, de um culto racional com o entendimento. Cantar é uma adoração a Deus. Hebreus 13,15, expressar a sua fé pelo louvor. Tiago 5,13, expressar a sua alegria pelo louvor. Em Efésios 5,18, 19, enchei-vos do Espírito Santo. A natureza do louvor, louvar de coração e de coração agradecido. O louvor no Novo Testamento, ele é fruto de lábios. Nós podemos gostar de instrumento musical, quem não gosta, né, de ouvir uma música bem tocada, uma boa banda, mas o que eu estou dizendo é que no culto de adoração a Deus não é permitido. Como cristão é proibido tocar um violão, uma guitarra, uma gaita? Não, né? Quem gosta de tocar é músico, quer cantar com com acompanhamento instrumental, cante, né? O cristão pode ser um cantor, pode, né, escolhendo as suas músicas corretamente, que não seja aí letras que vão contra a vontade, né, de Deus. Podemos cantar, sim, mas o que eu estou dizendo é referente ao culto de adoração a Deus, não é permitido usar o instrumento musical. A natureza do louvor, né, é com alegria. Cante, se está alegre, cante, né, louvores. Novo Testamento não menciona nenhuma passagem sobre o uso de instrumentos musicais. Se nós lermos todo o Novo Testamento, não temos nenhuma referência ao uso de instrumentos musicais para acompanhar o louvor no culto de adoração a Deus. E muitas pessoas dizem, eles não tinham condições de comprar um violão, né, por exemplo. Não, nada disso. Não temos nenhuma referência. Se eles tinham condições, sim. Se Deus tivesse deixado como mandamento o instrumento musical para a adoração, certamente eles teriam instrumentos musicais e nós teríamos referências bíblicas nos instruindo até mesmo como usar o instrumento musical. Como muitas cartas, o apóstolo Paulo orientou, corrigiu e ensinou a igreja do Senhor, e não temos nenhuma referência ao uso de instrumentos musicais. Nenhuma passagem menciona o uso de instrumento. Em Tiago, cante louvores. Hebreus, tem que ser fruto de lábios. Efésios, louve de coração agradecido. Cantar com a mente e entendimento. Hebreus, cantai-te-ei louvores. Cantarei louvores, cantando um hino, e cantavam louvores. Entendendo aí essa passagem de Efésios 5,19, entoando que no grego, né, é psalo, e louvando a Deus, a melhor e mais moderna ciência do estudo do vocábulo grego, a lexicografia do grego koiné, o grego com o qual o Novo Testamento foi escrito, tem chegado à firme conclusão que psalo significa louvor vocal e não instrumental. No Novo Testamento, quando se quer falar de alguém tocando harpa, outras expressões são usadas. Harpas é quitara, tocar harpa, quitarizo, e tocador de harpa, quitarodos. Nunca psalo é usado para designar o tocar harpa no Novo Testamento.
testemunho da história da igreja. A história da igreja não é a nossa autoridade religiosa, e sim as Escrituras. É interessante, contudo, notar que na história da igreja o testemunho era a favor da música vocal. O uso de música instrumental foi um dos desvios da Igreja Católica Romana. Até hoje a Igreja Católica grega, a ortodoxa, ela não usa música instrumental. Os reformadores, João Calvino, presbiteriano, John Wesley, metodista, Martinho Lutero, luterano, eles foram contra o uso de instrumentos musicais na adoração a Deus. Mas com o passar dos anos, todas as igrejas reformadas, evangélicas, pentecostais adotaram o uso de instrumentos. Os gregos, a igreja ortodoxa grega, rejeitam órgãos e instrumentos musicais. Essa é a história que nós temos, até pelo menos quando fiz esse estudo, a igreja ela não usava o instrumento musical. Hoje eu não sei, porque a maioria das igrejas estão adotando o instrumento musical na adoração a Deus. O uso dos instrumentos iniciou com a Igreja Católica. O motivo da divisão da Igreja Católica Romana e Católica Ortodoxa foi a introdução dos instrumentos. Conclusão: a música que agrada a Deus é aquela feita com o coração. Deus não tem exigências estéticas ou culturais. Deus faz exigências espirituais. Ele deseja antes misericórdia do que sacrifício, antes obediência do que holocausto. Ele prefere que cantamos 5 palavras com o nosso coração do que um verdadeiro concerto musical em desobediência às suas especificações de louvor. Segundo a João 9 diz: ultrapassada a doutrina de Cristo não tem Deus. Apocalipse: acréscimos, flagelos serão acrescentados. E Apocalipse 22, 19: diminuir perde a salvação. O que isso quer dizer? A Bíblia está por completa, nós temos o que é perfeito, a Bíblia nos ensinando como deve ser a nossa adoração a Deus. Não devemos tirar e não acrescentar nada, tudo está por escrito. Se não temos referência sobre o uso de instrumentos musicais, então que não usamos o instrumento musical. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Até a volta de Jesus, ela não será mudada. Passa o tempo, passa épocas, até quando vamos resistir? Que possamos resistir até o fim da nossa vida aqui na terra ou até a volta do Senhor Jesus. Mas vamos fazer somente aquilo que a Bíblia nos permite fazer, tá bem? Essa é a nossa aula sobre o instrumento musical, sobre o louvor de adoração. Então, é a última aula do nosso curso. Que Deus abençoe a todos.